Olá novamente. Então hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo dos números reais, certo? Vamos trabalhar a parte 5, certo, dos números reais. E a nossa habilidade hoje da BNCC é a seguinte: reconhecer e utilizar procedimentos para obtenção de uma fração geratriz para uma dízima periódica. Então você verifica que essa habilidade a gente já vem trazendo de aulas anteriores, porque a gente já adquiriu algumas habilidades, certo? Alguns procedimentos relacionados a frações, ao cálculo de fração, e hoje a gente vai precisar para trabalhar com as dízimas periódicas. Então vamos lá, vamos fazer o estudo hoje das dízimas periódicas. Você deve estar perguntando, dízima tem a ver com dízimo? Um pouquinho, certo? Uma parte. Periódica seria que se repete, um certo padrão, certo? Então, sabemos que podemos representar números racionais por meio de frações ou na forma decimal. Você já estudou isso bastante em aulas passadas. Quando desejamos fazer a representação de uma fração em uma forma decimal, basta dividirmos o numerador pelo denominador, como a gente também já fez em umas aulas passadas aí. Em alguns casos, essa representação decimal é infinita. Por exemplo, a fração 9/20, ou 9 sobre 20, certo? Se for razão, eu vou ler 9 para 20. Então, o que eu faço? Eu vou dividir o 9 por 20, certo? E aí, como a gente já falou em aulas passadas, a gente não consegue dividir 9 inteiros para 20, então a gente transforma para décimos. Então vai ficar 90 décimos. 9 inteiros são 90 décimos. Certo? Essa seria a situação original, o comando original, por definição. Mas eu vou usar aqui alguns macetes, certo? Algumas dicas práticas que a gente encontra ainda em alguns livros. E também em termos de prática, praticidade, ela também é bem viável. Elas são bem viáveis. Então, eu diria assim para vocês: 9 dá para dividir por 20? Não. Então, vamos acrescentar um zero. Agora, 90 dá para dividir por 20, né? Só que lembra que quando você acrescenta o zero, você acrescenta o zero e uma vírgula também no quociente. Porque são décimos, não são 90 inteiros. Certo? São 90 décimos. Aí você divide 90 décimos por 20. Dá 4. 4 vezes 20 dá 80 décimos, né? Para 90 décimos, sobram 10 décimos. E aí você vê que não dá para continuar 10 dividido por 20. Aí você transforma esses 10 décimos em centésimos. E aí fica 100 centésimos. Certo? Ou então, como a gente diria, ó, não dá para continuar a conta, acrescenta o zero. Aí 100 dividido por 20, 5. São 5 centésimos, né? 5 vezes 20 dá 100. Para 100, nada. Certo? Então a conta acabaria aí e você tem o decimal exato, 0,45 ou 45 centésimos. Ou seja, 9/20, 9 dividido por 20 é 0,45. Certo? Beleza, essa daí. Você poderia, inclusive, transformar para porcentagem. 9 sobre 20, como a gente já viu em uma aula passada, você multiplica o numerador e o denominador por 5, né? Porque 20, para ser multiplicado por algum número, para dar em 100, tem que ser por 5. Aí você multiplicaria 20 vezes 5 dá 100, 9 vezes 5 dá 45. Aí ficaria 45 sobre 100, que a gente pode ler como 45%, que é o mesmo que 0,45. Em outros casos, essa representação decimal ela é infinita. Vamos ver a fração menos 7 onzeavos, ou menos 7 sobre 11. Vamos dividir isso daí. 7 sobre 11. Vamos colocar o sinal negativo somente no final. Então vamos lá. Novamente, 7 dá para dividir por 11? Não. Então a gente vai transformar para décimos, ou seja, a gente acrescenta o zero.
Quando a gente acrescenta um zero no 7, porque fica 70 décimos, a gente coloca 0 e uma vírgula no quociente, porque são décimos, não são mais inteiros. E aí a gente faz 70 dividido por 11, dá 6, né, aproximadamente, porque 7 vai passar. 6 vezes 11 dá 66. Para 70, 4. E aí você, para continuar a conta, coloca o 0, que você vai transformar para centésimos, não é isso? Então vamos dividir 40 centésimos por 11. Dá 3. 3 vezes 11 dá 33. Para 40, 7. Aí coloca o 0 novamente. E aí 70 dividido por 11 dá 6. 6 vezes 11 dá 66. Para 70, 4. Aí coloca o 0 novamente. Aí fica 40 por 11. 3. 3 vezes 11 dá 33. Para 40, 7. Aí você vai colocar o 0 novamente. Então você já percebeu que está acontecendo alguma regularidade aí, né? Tá repetindo. Mas vamos dar mais um pouco de continuidade. 70 por 11, 6. 6 vezes 11 dá 66. Para 70, 4. Aí coloca o 0. E aí você verifica que essa conta não vai acabar tão cedo, certo? Dá 3. 3 vezes 11 dá 33. Para 40, 7. E aí você viu que eu coloquei uma reticências lá, porque eu cansei de fazer essa conta. Na verdade, não cansei. Eu sei que ela não termina, certo? Você vai ficar aqui a vida toda fazendo essa conta, vai passar vários anos, certo? E ela não vai acabar. Então, é uma dízima, como a gente chama, certo? Esse resultado aí, esse decimal, a gente chama de dízima periódica. E você verificou que eu coloquei uma reticências lá. Quer dizer que continua, certo? Vai ficar nisso a vida toda, certo? É um ciclo, certo? Seria como é que a gente pode falar? Seria um circuito, certo? Sem acabar a vida toda. Então, voltando comigo na tela, menos 7 sobre 11, ou menos 7 onzeavos, menos 0,636363636363, enfim. Eu botei a reticência justamente para dizer que isso continua infinitamente, certo? Então nós temos aí o que a gente define como dízima periódica. Você vê que não é exato, né? A representação decimal, ela é infinita. Esse 63, 63, 63 vai se repetir indefinidamente, infinitamente também. No segundo exemplo, certo? Você vai perguntar, que segundo exemplo é esse? É esse aqui, ó. 0,636363. No segundo exemplo, o resto nunca se anula e fica alternando entre 7 e 4. O quociente tem a parte decimal infinita e periódica. Ou seja, é uma dízima periódica. No caso de menos 0,636363, os algarismos 6 e 3, 6 e 3, respectivamente, continuarão se repetindo indefinidamente. Dizemos que a dízima periódica menos 0,636363, dizemos que na dízima, né? O período é o grupo 63, que se repete. E a representação abreviada desse número é. Então, olha só uma outra forma de eu representar a dízima periódica. Certo? Menos 0, nesse caso, menos 0, aí o que se repete, 63 com traço em cima. Certo? Em vez de eu colocar 63, 63, 63 reticências, isso aí é outra forma de representar. Certo? Então, esse 63 que se repete indefinidamente, a gente chama de período. Essa dízima é uma dízima periódica dita simples, certo? Por quê? Porque só tem período, certo? Só tem números que se repetem indefinidamente na parte decimal.
a gente vai já ver um caso que não é dízima periódica simples. Vamos observar a seguinte dízima periódica. Então, olha lá. 12,1454545. Opa! Depois da vírgula, tem um número que não se repete indefinidamente, que é o 1, né? Isso é uma dízima periódica, mas tem um 1 depois da vírgula que não se repete indefinidamente. Nela, o período é 45. E o algarismo 1, que ocupa a casa dos décimos, não se repete, certo? Portanto, não pertence ao período. Então, o que ele é? Nesse caso, a dízima periódica é chamada de composta. E o 1, nesse caso, é chamado de aperíodo. É importante a gente colocar que tem alguns livros que não trazem mais essa denominação. Mas eu estou colocando aqui para vocês, certo? Alguns livros antigos, alguns modernos ainda trazem. O número que não se repete, ele é chamado de aperíodo, certo? Então, o que esse número 1 é, certo? Bom, alguns livros não trazem mais essa denominação, certo? Eles apenas dizem que não faz parte do período. O período aí nessa dízima, que a gente está vendo na tela, é 45, 45, 45, 45. Só que o 1, ele não se repete. Então, ele não faz parte do período. A denominação dele é de aperíodo, certo? E ele sendo um aperíodo, ele forma uma dízima periódica composta. Ou seja, nesse caso, a dízima periódica é chamada de composta e o 1, nesse caso, é chamado de aperíodo. Alguns livros não trazem mais essa denominação, certo? E só dizem que não faz parte do período, certo? Então, o número que não se repete indefinidamente após a vírgula e está numa dízima periódica, ele é chamado de aperíodo, certo? O que se repete é o período. Quando a dízima periódica ela não tem aperíodo, ou seja, ela só tem número que se repete indefinidamente, ela é chamada de dízima periódica simples. Quando ela tem 1, 2 ou mais números que não se repetem indefinidamente, ela é chamada de dízima periódica composta. Voltando comigo na tela, olha lá. Em uma dízima periódica, a parte que fica à direita da vírgula e não compõe o período pode ou não existir. Caso exista, ela determina uma dízima periódica composta. Caso contrário, ou seja, se não tiver o aperíodo, né, trata-se de uma dízima periódica simples. Então vamos observar isso em algumas questões. Questão 1. Observe as frações e, usando uma calculadora, transforme-as em números racionais na forma decimal. Então, olha só o uso da calculadora aqui, de uma tecnologia, certo? Então, nesse caso, para você dividir cada uma dessas frações, levaria muito tempo, mais tempo do que o objetivo para alcançar nessa questão. Então, nesse caso, não há problema, de repente, o professor abrir mão do uso de uma calculadora, certo? Com os alunos, ou mesmo do celular, que todo celular tem uma calculadora, né? Mas para esse propósito aí. Mas, novamente, se o professor, nesse momento, disser que não pode usar, não tem problema, certo? Isso aí segue o objetivo da aula dele. Então, vamos verificar esses números racionais que estão em forma de fração na forma decimal. Vamos ver o que acontece se eu for utilizar a calculadora. Então, vamos lá. Se eu dividir 7 por 9, lembrando que toda fração é uma divisão, eu tenho 0,7777777777. 13 dividido por 99, 0,13133333. 3 nonos, 0,333333.
211,99 avos, ou seja, 211 dividido por 99. 2,131313. Então, olha só como o uso da calculadora foi bem interessante aqui, porque nos colocou direto com a dízima periódica. A gente vai ter que dividir, certo? Então, observando isso daí, vê se você consegue entender alguma regra quando não tem número inteiro, ou seja, quando antes da vírgula é o zero. Eu vou explicar essa regra futuramente para vocês. Então, olha lá, 7 nonos, 0,77777. 13,99 avos, 0,13131313. 3 nonos, 0,33333. Vê se você percebe aí alguma particularidade aí. Eu vou dar uma dica para você futuramente já ir pensando em uma regra prática. Olha lá, só tem um número que se repete indefinidamente na letra A, que é o 7. Porque no denominador só tem um 9. Tem dois números que se repetem indefinidamente na letra B, que é o 1 e o 3. Dois números que se repetem indefinidamente porque tem dois 9 no denominador. Só tem um número, que é o 3, que se repete indefinidamente, certo? Porque só tem um 9 no denominador. O item D, pelo fato de não ser 0, ele tem uma parte inteira ali, que é o 2, ele segue um outro padrão, que a gente vai estudar futuramente também. Então vamos a uma questão 2. Quais dos números obtidos na questão anterior são dízimas periódicas? Quais os períodos dela? Então, só lembrando, são esses aqui, certo? Então, você vê que todos são dízimas periódicas. Na letra A, o período, você vê que é o 7. Na letra B, o período é o 13, ou 13. Na letra C, o período é 3. E na letra D, o período é 13. Então, vamos com essas respostas. Todos os números são dízimas periódicas. Os períodos são 7, 13, 3 e 13. Certo? Observando os números na forma de fração e as dízimas periódicas da questão anterior, quais relações podemos identificar? Bom, o que a gente acabou de fazer naquela hora, naquela análise, é o que a gente pode comentar aqui. A quantidade de algarismo do período de cada uma das dízimas é igual à quantidade de algarismos do denominador da respectiva fração. Quantos períodos tem? 1. Então tem 9 no denominador. Quantos períodos tem? 2. Então tem 2 9 no denominador. Quantos períodos tem? 3. Então são 3 9 no denominador. Ou seja, acompanha comigo na tela. Então, tudo isso que a gente falou, os denominadores são formados somente pelo algarismo 9. Não podemos esquecer essa situação. Mas como transformar um para o outro? Como transformar, no caso, fração geratriz em uma dízima periódica simples? Certo? E uma dízima periódica simples para a fração geratriz. Então, o que significa isso? A gente já verificou em aulas passadas como transformar de uma fração, certo, para uma dízima. Basta dividir numerador pelo denominador. Mas se eu tenho a dízima e quero voltar para a fração, o que eu faço? Então vamos ver através de alguns exemplos. Vamos encontrar a fração geratriz da dízima periódica 0,5555. Ou seja, encontrar qual fração, quando transformada em número racional na forma decimal, gera essa dízima. Então aqui, para vocês, na regra prática, eu já diria, olha, ponho 5 no numerador e como só tem um número que se repete indefinidamente, ponho 9. Pronto, daria 5 nonos. Uma regra prática. Mas vamos ver pela definição. Vamos montar uma equação. X igual a 0,5555, que chamaremos de 1, em que x é a fração geratriz procurada. Depois multiplicamos os dois termos dessa equação por 10, ou seja, 10 vezes x vai ficar 10x,
10 vezes 0,5555 vai ficar 5, o restante que se repete indefinidamente. Isso aí a gente vai chamar de 2, certo? Essa segunda equação aí. Então, nós vamos subtrair a primeira equação da segunda. Ó. Observa. Então, 10x menos x, 9x. 5,55555 menos 0,5555 dá 5. E aí você tem 9x igual a 5. E aí você conclui, certo? Que x é igual a 5 dividido por 9. Ou 5 nonos. Certo? Então tá aí o que a gente chama de fração geratriz. Esses 5 nonos é a fração geratriz da dízima periódica simples 0,55555. Certo? A fração geratriz da dízima periódica 0,5555 é 5 nonos. Vamos ver um outro exemplo. Dada a dízima periódica 3,2727, vamos encontrar a fração geratriz dela. Para encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica, montamos a equação. Novamente, nós usamos na anterior x, nessa a gente vai usar y. 3,272727, que chamaremos de 1, em que y é a fração geratriz que desejamos. Em seguida, multiplicamos os dois termos dessa equação por 100, certo? E obtemos 100y, 100 vezes y dá 100y, que é igual a 100 vezes 3,272727. Eu ando com a vírgula que está entre o 3 e o 2, duas casas. Então, entre o 2 e o 7, e depois entre o 7 e o 2. E essa segunda equação a gente vai chamar de 2. Faço a subtração. 100y menos y dá 99y, 3,27272727 menos 3,272727, 324. Então, a gente já sabe que a gente divide o 324 por 99. Eu simplifiquei ali, certo? Por 9, 324 por 9 deu 36, 99 por 9 deu 11. Mas eu não coloquei como obrigatório. Eu poderia deixar 324 99 avos como fração geratriz. Certo? Então, 36 onzeavos é uma outra fração geratriz que é equivalente a 324 99 avos. Certo? Então, a fração geratriz procurada é 36 onzeavos. Vamos acompanhar mais um segundo exemplo. Um outro exemplo. Mais um exemplo. Dada a dízima periódica 3,2727, vamos encontrar a fração geratriz dela. Então, novamente, a gente vai montar a equação y igual a 3,2727. Nós vamos chamar isso de 1, certo? Em que y é a fração geratriz que desejamos. Em seguida, multiplicamos os dois termos dessa equação por 100. Certo? Então, 100 vezes y dá 100y, 100 vezes 3,272727 dá 327,272727, que a gente vai chamar de 2. Então, a gente vai subtrair as equações nessa ordem. 100y menos y dá 99y. 327,272727 menos 3,272727 dá 324. 99y igual a 324. O 99 está multiplicando y, passa como divisor. Então, y igual a 324, 99 avos. Só aí estaria suficiente, porque ele quer a fração geratriz. Então, a gente já achou a fração. Agora, eu simplifico para ler de uma forma mais simples. 36 onzeavos, mas isso não é obrigatório, certo? Então, você vai perguntar qual é o correto? Os dois, porque elas são frações equivalentes. Então, 36 onzeavos é a fração geratriz da dízima periódica, 3,272727, assim como 324 99 avos é a fração da dízima periódica 3,272727. A fração geratriz procurada é 36 onzeavos, porque eu simplifiquei.
certo? Mas, em geral, não é obrigatório a simplificação. Então, vamos esquematizar aqui, ó. Dízima periódica do primeiro exemplo, 0,5555. Dízima periódica do segundo exemplo, 3,272727. No primeiro caso, multiplicamos a dízima por 10, pois o período continha apenas um algarismo que se repetia, que era o 5. Por isso que a gente multiplicou por 10. Ao fazermos a subtração, as casas decimais, por serem iguais, se eliminam. O mesmo raciocínio foi aplicado ao exemplo 2, mas dessa vez foi necessário multiplicarmos por 100, pois o período era composto por dois algarismos que se repetiam, os algarismos 2 e 7. Então vamos finalizar por meio da fração geratriz de dízima periódica composta. O procedimento é análogo, com um pequeno detalhe apenas. Então vamos lá, dada a dízima periódica composta menos 5,6707070, vamos encontrar a sua fração geratriz. Então vamos lá. Para fazermos o que se pede, primeiro escrevemos a equação x igual a menos 5,670707, em que x é a fração que queremos encontrar. Em seguida, multiplicamos os dois membros dessa equação por 10, certo? Que é a equação 1, e também por 1000, que é a equação 2. Então, olha lá. Em seguida, vamos subtrair 1 de 2. Então, a primeira, multipliquei por 10, certo? Depois, multipliquei por 1000. Observa o que foi feito aí, certo? Então, 1000x menos 10x dá 990x. No caso, 5.670,707070 menos 56,707070 menos 5.614. Aquele menos ali a gente vai só colocando, certo? É bom ter esse cuidado aí para não achar que você vai fazer menos 5.670, 70 menos 56,7070, certo? Aquele primeiro menos lá, a gente está só repetindo, porque é da fração, da dízima periódica original. Então aqui você já sabe, você vai passar o 990, está multiplicando o x como divisor, certo? Então vai ficar menos 5.614 dividido por 990. E aí o resultado que eu posso simplificar, certo? Se eu quiser, no caso, se a questão não pedir, não é necessário, menos 2.807,495, certo? Que é a fração geratriz. Então, o que houve aí? A fração geratriz desse valor negativo, menos 5,67070707, que procurávamos, é esse daí, menos 2.807,495 avos. Nesse exemplo, multiplicamos a dízima por 10, pois havia um algarismo que não pertencia ao período, que foi o algarismo 6, certo? Que é o aperíodo. Se fosse 2, seria multiplicado por 100, certo? Em seguida, multiplicamos a dízima por 1000, pois tínhamos 3 algarismos até a repetição do período, que é o 6... Na verdade, os 3 algarismos até a repetição, que é o 6, 7, 0. Então, a partir desse 0, começou a repetir 7, 0, 7, 0. Em seguida, subtraímos as duas equações, eliminando as casas decimais e encontrando a fração procurada. Então, nossas referências, como a gente vem trabalhando até o presente momento, certo? E só para finalizar, esses últimos processos, eles não são práticos, embora eles não estejam errados, certo? Só que eles não são práticos, certo? Mas são os procedimentos que vêm nos livros. Vem lá escrito como transformar. Agora existem algumas dicas, algumas regras práticas, que a gente também pode chamar de macete, né? Que eu vou repassar para vocês no começo da nossa próxima aula, quando a gente já for trabalhar com os números irracionais. Antes dos números irracionais, a gente vai pegar uma dicasinha rápida de regra prática
a respeito de como transformar da dízima periódica para a fração geratriz. Então, te aguardo até a próxima aula. Bons estudos!